Vamos voltar ali. Tá lá. E aí, pensando em critérios funcionais, nós temos um sistema nervoso que chamamos de sistema nervoso somático. Sempre que eu falo de soma, eu estou falando de corpo, que usa essa sigla, SNS, e um sistema nervoso visceral, né? Quando eu estou falando das nossas vísceras. E aí eu uso essa sigla, SMA, Sistema Nervoso Autônomo, ou visceral, ok? Autônomo porque ele é involuntário, não depende da minha vontade, do meu controle. Visceral porque lembra a víscera, para facilitar a vida aí. Então, da mesma forma, funcionalmente falando, esse sistema nervoso tem vias aferentes e vias eferentes. Sempre que a gente fala em vias, né? Quando eu disse assim, ó, como que essa informação vai chegar aqui? Pelo axônio do neurônio. Mas isso aqui, ó, tem um nome. E esse nome chama via aferente. Sempre que uma informação vai de encontro ao sistema nervoso central, eu digo que é uma via aferente. Aferência é a mesma coisa que sensitivo, é a mesma coisa que ir em direção ao sistema nervoso central, ok? E, por sua vez, eferente, ó, esse nome E, significa estar saindo do sistema nervoso central. Certo? Então, eferente é a mesma coisa, pode ser sinônimo de motor. Então, aferente, sinônimo de sensitivo. Eferente, sinônimo de motor. Vocês vão ler muito sobre isso. Via sensitiva ou via aferente. Via motora ou via eferente. Ok? Então, olha lá. As vias aferentes, elas têm receptores, que são chamados de esteroceptores, e de proprioceptores, que a gente vai ver em momento adequado, que são as terminações nervosas sensitivas. O esteroceptor na pele, como um todo, e o proprioceptor na musculatura, estriada esquelética, certo? A gente vai falar disso em outro momento. É assim que essas vias aferentes levam as informações para o sistema nervoso central. E as vias eferentes são as terminações nervosas motoras que eu já mostrei para vocês. O sistema nervoso somático, ele tem como função se responsabilizar pela nossa vida de relação. Relação com quem? Com o mundo dos outros e com o mundo dos objetos. É assim que a gente se relaciona o tempo todo, né? Com as pessoas e com os objetos. Então, a grande função, né, ou funcionalmente falando, o sistema nervoso somático cuida da nossa vida de relação com o mundo dos outros e com o mundo dos objetos, certo? E da mesma forma, o sistema nervoso visceral também tem uma via aferente e uma via eferente, porque as nossas vísceras precisam informar ao sistema nervoso o que está acontecendo. Não necessariamente eu preciso ter consciência do que está acontecendo o tempo todo, mas às vezes eu preciso, né? Então, as informações são encaminhadas e o sistema nervoso visceral vai cuidando de tudo isso. Caso necessite que eu tenha consciência, o meu sistema nervoso somático será encaminhado, será avisado. Por exemplo, nesse momento, alguém aqui sabe qual é a taxa de glicose que está na corrente sanguínea? Alguém sabe qual é a taxa de oxigênio? Não, a gente não sabe isso. Mas essas informações estão sendo processadas o tempo todo, né? Porque elas precisam se manter sempre em equilíbrio, que a gente chama de homeostasia. Caso a taxa de glicose caia muito, né? Já tenha acabado o estoque lá do fígado, o que é que vai acontecer? O sistema nervoso, então, somático, vai ter que ser informado. Opa, caiu muito. E aí a gente vai se sentir um pouco mal, vai ficar meio tonto e, de repente, até ter um desmaio, né? Para que, então, essa pessoa promova a busca de algum alimento que possa subir a taxa de glicose dela, certo? Então, da mesma forma, olha lá, via aferente, por meio dos receptores, que são chamados de visceroceptores. Então, tudo a mesma coisa, só que aqui é porque ele está na víscera, ele chama visceroceptor. E a via eferente, que é a via de resposta, é o próprio sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático e entérico. Ok? O sistema nervoso visceral, de um modo geral também, cuida da nossa vida vegetativa. Ok? Então, aqui, sistema nervoso somático, vida de relação com o mundo dos outros, com o mundo dos objetos. Sistema nervoso visceral
cuida do funcionamento das nossas vísceras, independente da nossa vontade. A pressão arterial se mantém, o estômago funciona, o intestino funciona, o coração bate, os pulmões respiram, o fígado processa tudo aquilo que entra no nosso corpo e assim sucessivamente, certo? Então vamos virar aqui, eu tenho que estar indo e vindo. Olha lá, não deu certo. Então, sistema nervoso somático controla a nossa vida de relação, mundo das pessoas e dos objetos, é consciente e voluntário. E o sistema nervoso autônomo controla a nossa vida vegetativa, mantendo a homeostasia. É inconsciente e involuntário. Aqui, quero chamar a atenção mais uma vez sobre as vias aferentes e eferentes, somáticas, então significa que é músculo estriado esquelético, porque é importante, né? Então, se vocês entenderem bem isso, vai facilitar muito lá na frente. Então, aqui a gente tem uma imagem tradicional mostrando um exame neurológico tradicional para avaliar a função do sistema nervoso. Então, se essa resposta reflexa que vocês estão vendo aqui funcionar, que é aquela batidinha no joelho ali e faz o indivíduo dar um chutinho, ótimo, significa que esse sistema nervoso, que os reflexos estão funcionando. Já é um bom sinal. Então, olha lá, no momento em que o neurologista bate com o martelinho aqui nessa região, ele vai estimular um receptor, esse receptor vai converter essa batidinha em impulso nervoso, encaminhar via axônio do neurônio sensitivo, que é a própria via aferente, até a medula espinal, que é o sistema nervoso central. Esse axônio vai fazer sinapse com o neurônio motor, olha lá, corpo do neurônio eferente, então é motor, que vai, por sua vez, levar a resposta para o músculo estriado esquelético, que vai promover, então, a contração do músculo e aquele chutinho. Isso aqui, via aferente, via eferente, é um reflexo, é um arco reflexo simples. Ele acontece muito rápido, né? Porque ele tem como função básica proteger o nosso corpo. Então, um arco reflexo simples acontece muito rapidamente. A gente vai ver isso também em outras aulas. E ele é muito rápido justamente porque ele só tem duas vias, via aferente e via eferente. Não teve aqui o controle do encéfalo, né? Eu não pensei para dar esse chutinho. Esse chutinho aconteceu reflexamente. Olha lá, vias aferentes viscerais, então aqui a mesma coisa. Então eu tenho também que levar a informação da víscera para o sistema nervoso. E, da mesma forma, olha lá, eu também tenho aqui, vamos pensar que aqui a gente tem uma víscera, uma informação proveniente de um receptor visceral, que a gente chama de vísceroceptor. Essa informação, vamos pensar no estômago. O estômago está contraindo. Ou então vamos pensar em uma coisa mais fácil ainda. A cólica menstrual nas meninas, né? Em quem tem útero, na verdade. Então, toda pessoa que tem útero, provavelmente, em uma etapa da vida, ela vai ter uma cólica menstrual. E aí, essa cólica menstrual acontece porque a parede desse útero está contraindo, para que o sangue, né, os vasos possam sofrer uma constrição e o sangue possa ser eliminado. Então, vamos pensar que essa contração que estava acontecendo lá no útero foi encaminhada, foi captada por um vísceroceptor e, por sua vez, convertido em impulso nervoso e encaminhado para o sistema nervoso central processar a informação. Que informação que é essa? Olha lá. Veio, passou por aqui, ganhou o nervo espinal e, da mesma forma, chegou lá em uma região da medula espinal, que a gente chama de corno lateral da medula espinal. E aí, então, aqui tem um neurônio motor que vai mandar a resposta da mesma forma, olha lá, para que aconteça o relaxamento, por exemplo, daquela musculatura, porque não doa tanto. Ok? Então, vocês percebam que a via aferente visceral, ela se aproveita, né? Ela usa o mesmo nervo espinal. Certo? Então, dessa maneira
que tudo aquilo que acontece lá nas nossas vísceras é informado ao sistema nervoso central. Agora, aqui, vias eferentes, viscerais, temos aqui o simpático, parasimpático e entérico. Então, essa parte de simpático e parasimpático nós vamos ver em uma aula específica de sistema nervoso autônomo. Aqui, o grande objetivo é mostrar as vias eferentes que são viscerais. Vimos a via eferente somática, agora estamos vendo a via eferente visceral, que é a própria resposta desse sistema nervoso autônomo, né? Então, que ele vai encaminhar, olha lá, axônios de neurônios, levando um impulso nervoso para que a pupila, por exemplo, aqui a gente está na divisão simpática, para que a pupila dilate, para que a frequência respiratória aumente, para que o coração bata mais vezes, e assim sucessivamente. Cada estrutura dessa daqui vai receber uma resposta no sentido de aumentar ou diminuir a sua atividade, para que o nosso corpo possa manter aquilo que a gente chama de homeostasia, ou seja, equilíbrio interno. O sistema nervoso entérico é uma rede de neurônios que se encontra localizado por todo o nosso trato gastrointestinal. Então, a gente tem uma quantidade de neurônios tão grande quanto na medula espinhal, localizado na parede do nosso trato gastrointestinal, desde o terço inferior do esôfago até o ânus. Então, aqui seria a parede do... A gente usa o intestino, que é mais fácil, mas ele está localizado por todo o trato gastrointestinal. E aqui vocês estão vendo, olha lá, aquilo que a gente chama de plexo mientérico e um plexo que a gente chama de submucoso. Então, aqui são as paredes do intestino e, em meio a essa parede muscular lisa, nós encontramos uma quantidade muito grande de neurônios. Esses neurônios têm como função, olha lá, aqui seriam a mucosa, né, do intestino. Olha lá, mucosa do intestino, por onde está passando tudo aquilo que a gente ingeriu. Então, ó, eles fazem controle da motricidade intestinal, da tonicidade dos vasos sanguíneos intestinais, da velocidade de proliferação das células de revestimento, da secreção de hormônios e absorção de nutrientes. Então, já dá para ver que esse sistema nervoso entérico, ele se ocupa muito bem do funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Ok? Ele recebe a influência do sistema nervoso central? Recebe, do simpático e do parasimpático? Recebe. Aqui vão chegar fibras do sistema simpático e parasimpático. Mas se a gente cortar essas fibras aqui, ele consegue manter esse funcionamento básico sem problema nenhum. Certo? Então, é uma área bastante promissora de estudo e bastante importante. Hoje, muitas doenças, na verdade, acontecem nos neurônios desse sistema nervoso entérico e no passado não se tinha muita ideia sobre isso. Então, uma área bastante promissora. Pessoal, então, era isso que eu queria passar para vocês nessa aula introdutória. Então, preparar vocês para o que está por vir nas próximas aulas sobre o sistema nervoso. Então, tudo isso que eu falei aqui, nós vamos falar com um pouquinho mais de aprofundamento nas outras aulas, certo? Então, era isso. Bom estudo para todos vocês e vamos seguindo em frente. Até breve. Tchau.